Salve irmãos, capaz do Senhor Jesus. Mais uma vez é motivo de muita alegria poder estarmos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo sobre a história da igreja. Estudamos aí na última aula, abordamos sobre os pré-reformadores, a situação que ia se configurando para que a reforma pudesse ser implementada. E aí, desta feita, nós vamos estudar então o desenvolvimento da religião protestante. Trata-se do capítulo 2, da unidade 3 do nosso livro tema. Sempre quando se estuda a história da igreja, sempre vem uma pergunta: o que aconteceu após a reforma? Houve a reforma, mas e depois? O que houve? Bom, o que se viu foi uma divisão entre os príncipes alemães, sendo que os príncipes da região ao sul, mais região meridional sul, eles acabaram sendo dirigidos pela Áustria e ficaram alinhados com o pensamento de Roma. Já os príncipes mais ao norte tornaram-se seguidores de Martinho Lutero. Então isso trouxe uma divisão no Império Austro-Alemão. Alguns optaram, o pessoal mais do sul optaram por acompanhar o pensamento católico e o pessoal mais ao norte por acompanhar os pensamentos luteranos. Bom, em 1529 houve uma tentativa de reconciliação, para que pudesse ser mais, vamos dizer assim, o reino não ficasse dividido. E criaram então o que nós chamamos de dieta de Spira. Acho que os irmãos lembram que nós comentamos em sala de aula, que o termo reforma protestante é um termo que não é 100% correto, porque a reforma foi uma coisa, o protestantismo ou o protesto que ocorreu foi outra coisa. Vamos lá, mas como se cunhou a ideia de uma reforma protestante, assim pegou-se o nome. Em 1529, durante essa tentativa de reconciliação, que ocorreu na dieta de Spira, leva esse nome porque aconteceu na cidade de Spira, houve essa tentativa de reconciliação, porém a maioria dos príncipes que lá estavam eram príncipes católicos e uma pequena minoria eram príncipes evangélicos ou príncipes luteranos, vamos por assim dizer. Então chegou-se à conclusão, os governadores católicos chegaram à conclusão que deveriam condenar então as doutrinas de Lutero. Todas as doutrinas luteranas foram condenadas e também decidiram proibir qualquer tipo de ensino do luteranismo nos estados dominados pelos católicos. A ideia foi tão injusta que na mente deles era assim: dentro das escolas católicas não poderia ensinar as doutrinas luteranas, mas dentro das escolas luteranas era direito ensinar as doutrinas católicas. Bom, os príncipes luteranos obviamente não concordaram e protestaram contra esta lei, por ser uma lei desequilibrada, uma lei odiosa. Então eles protestaram e fizeram uma carta protestando. E essa carta, que foi endereçada aos membros da dieta de Spira, ficou conhecida então como um ato de protesto. E a partir desse momento, todos os luteranos passaram, ou ficaram conhecidos, passaram a ser chamados de protestantes. E as doutrinas que eles defendiam ficaram conhecidas como religião protestante, ok? Houve essa divisão então no reino, houve essa convocação da dieta de Spira, e a partir dessa dieta então cunhou-se o nome protestante, porque eles protestaram contra uma decisão odiosa, uma decisão injusta, tendo em vista que a maioria dos príncipes eram católicos. Bom, após isso, Lutero continuou pregando e os protestantes, assim, por assim chamados, continuaram pregando as doutrinas luteranas. E essas doutrinas elas encontravam ecos em boa parte da sociedade, mas um grupo em especial, eles chamam muito atenção na história da igreja, que foram os camponeses. Em 1524, esses camponeses, então, cansados da opressão e da exploração que era imposta pelos senhores feudais,
eles buscaram então uma solução para se livrarem dessa situação. Eles viam em Lutero como se ele fosse um defensor contra os senhores feudais e contra o clero das cidades, porque tanto o clero quanto os senhores feudais eram donos das terras e exploravam a classe camponesa. Bom, embora Lutero defendesse, né, é bom que fique bem registrado aqui, embora Lutero defendesse que o bom cristão ele deveria obediência aos seus senhores, assim como Paulo também defendeu, né? Essa visão de que ele era um defensor dos camponeses, ela ocorreu mais porque Martinho Lutero escrevia muitas vezes atacando a ganância, atacando a ambição dos príncipes, que estavam cada vez mais se enriquecendo, um enriquecimento desenfreado do clero, que fazia com que eles enriquecessem cada vez mais, os príncipes e o clero, já os camponeses cada vez mais passassem fome. Bom, embora Lutero estivesse atacando a ganância, esse enriquecimento, vamos dizer assim, desenfreado, e não atacando necessariamente o sistema, quando esse discurso chegava lá no ouvido da classe camponesa, essas pessoas se inflamavam. Então isso fez com que eclodisse uma guerra camponesa contra a nobreza, e essa guerra se estendeu para 1/3 do Império Alemão. Tá certo? 1/3 da Alemanha se viu mergulhada nessa guerra camponesa. Mas quando Lutero viu que suas palavras estavam sendo deturpadas, usadas de forma irregular apenas para atender os interesses seculares, Lutero passou a não ver mais com bons olhos essa tentativa de associar o nome dele, associar o movimento dele com o movimento de levante camponês. Por quê? Porque isso poderia prejudicar a sua missão maior, que era a reforma, uma vez que se ele desse força aos camponeses e enfraquecesse os príncipes, ele poderia, e fatalmente se acontecer, perder o apoio dos príncipes alemães. Isso ia atrapalhar, porque poderia até aumentar a perseguição contra a reforma. Então Martinho Lutero optou por condenar esse levante da classe camponesa, tá certo? Lutero então passou a condenar essa revolta dos camponeses aí. Bom, eu deixei para vocês uma foto, né, um selo de carta da Alemanha que retrata aí a revolta camponesa, tá aí. Depois, irmãos, podem olhar com calma. No item 2.2 da nossa lição, nós vamos abordar um pouco sobre os principais promotores da reforma protestante. São várias as pessoas, inúmeras, não tem como numerar a quantidade de pessoas que ajudaram a promover a reforma da igreja. Mas nós vamos abordar apenas alguns. Os principais promotores dessa reforma da igreja foi Philippe de Melanchthon, Andreas Kautsky, Martin Bucer e Ulrich Zwinglio, ou simplesmente Zwinglio, como ele foi chamado. Nós vamos tratar aqui especialmente dos dois, vamos dizer assim, não mais importantes, porque todos são importantes para a obra de Deus, mas os dois que tiveram mais destaque. Philippe de Melanchthon, Melanchthon, ele foi certamente uma das mentes mais brilhantes, né? Nós vamos tratar dele e vamos tratar também de Ulrich Zwinglio. Bom, Melanchthon, ele certamente, conforme eu já falei para os irmãos, foi uma das mentes mais brilhantes do século XVI. Ele era um teólogo, ele era bacharel em letras, né? E não era apenas bacharel em letras, ele era um perito, uma pessoa que entendia profundamente as letras gregas e a gramática. E foi professor da Universidade de Wittenberg, onde Martinho Lutero pregou as teses lá, né? Quero só deixar registrado aqui que tem umas pessoas que chamam de Wittenberg, outros Wittenberg, outros Wittenberg. Nós vamos adotar aqui o Wittenberg, fica mais fácil, ou mais prático, mas Wittenberg era a cidade onde tinha a universidade que Martinho Lutero pregou as 95 teses. Bom, por ter sido professor na Universidade de Wittenberg, eles tinham muita proximidade, ele com Lutero,
né? E muitas vezes ele chegou a se aconselhar com Martinho Lutero. E aconselhando-se com Martinho Lutero, aprendeu muitas coisas que ajudou na sua obra, né? Principalmente na área do ensino, da educação. Bom, em 1521, ele escreveu a Los Comunes, que se tornou certamente o primeiro dogma luterano, a dogmática luterana. Ele também fundou 4 universidades e reformou outras 8, e todas elas pregando, ensinando, né, a matéria secular e a doutrina luterana, o que ajudou a espalhar a reforma, porque as pessoas vinham de diversos cantos do mundo para aprender na Universidade de Wittenberg, e quando voltavam para os locais onde moravam, voltavam levando a reforma consigo. Então, além disso, nós podemos destacar inúmeras obras, livros didáticos que foram escritos por ele e que eram usados, né, esses livros, nas escolas. E esses livros acabaram doutrinando os jovens para que pudessem crescer aprendendo a verdade sobre a palavra de Deus. Ele ficou conhecido, então, muito tempo depois, como um instrutor da Alemanha. Era o título que tinha. Toda vez que alguém falava de Melanchthon, falava certamente que ele era o instrutor da Alemanha. Os seus escritos, eles foram chamados de Confissão de Augsburg. Foi uma apologia e uma concórdia escrita, chamada Concórdia de Wittenberg, ou de Wittenberg, que se tornaram as principais declarações de fé luterana. Tanto a Confissão de Augsburg como a Apologia e a Concórdia de Wittenberg junto fundiram a declaração da fé luterana que persiste até os dias de hoje, ok? Grande foi a obra de Melanchthon e não há como se estudar Martinho Lutero excluindo Melanchthon da vida dele, porque ele deu continuidade à grande obra de Martinho Lutero. Outro expoente que nós vamos destacar é Ulrich Zwinglio. Zwinglio, ele foi certamente um dos homens mais influentes do seu período. Ele serviu como pastor e aonde ele trabalhava, ele chegou muitas vezes a bater de frente com Tetzel, que nós já falamos aqui, que pregava as indulgências. Ele pregou muitas vezes contra o abuso das indulgências. Esse monge franciscano Tetzel, quando esteve na Suíça, ele provocou o Zwinglio pela primeira vez em 1518, tendo a resposta à altura da afronta que ele causou, porque Ulrich Zwinglio era um homem que tinha profundo conhecimento da palavra de Deus. Bom, por diversas vezes podia-se ver Zwinglio pregando, e ele pregava e defendia a autoridade única da palavra de Deus. E por isso ele se dedicava muito, empenhava os seus dias, suas horas, estudando e fazendo leitura e exposições das Escrituras, para que o povo pudesse ser entendido. Na mentalidade de Zwinglio, se o povo fosse esclarecido sobre a palavra de Deus, não cairia mais em engano. Bom, então ele decidiu não pregar nada além daquilo que pudesse ser comprovado pelas Escrituras. Se tivesse nas Escrituras, se pudesse ser provado pelas Escrituras, ok. Se não pudesse, tira-se de lado, porque isso não teria valor para a mensagem de Ulrich Zwinglio. Bom, Zwinglio, ele promove então uma reforma muito profunda dentro da Suíça. A reforma de Zwinglio era uma reforma racionalista, né? Uma reforma bastante crítica. Ele aboliu a missa por dizer que a missa jamais era uma coisa correta, né? Sendo ela substituída pelo culto protestante. Ele também seguiu os princípios chamados 4 paredes limpas e um sermão. Bastava ter 4 paredes limpas, sem nenhuma imagem pregada, sem nada na parede, né? Sem idolatria alguma, e um sermão que deveria ser pregado. Esse sermão é que deveria, então, nortear o culto. Uma curiosidade aí é que ele era muito radical. Entre as coisas que ele promoveu, em 1527, ele mandou que se tirasse o órgão, o teclado, o piano,
de dentro do templo, porque na visão dele a Bíblia não recomendava o uso de tal instrumento, né? Para vermos como ele era muito radical. Ele certamente foi o mais radical de todos, muito mais radical que Lutero, e seu movimento ficou conhecido como um movimento reformado, né? Ele era um movimento mais reformado do que o próprio Martinho Lutero. Suas dezenas de obras, como por exemplo as 10 teses de Berna, ajudaram a promover o avanço da reforma. Foram inúmeros os feitos de Zwinglio, mas sem dúvida nenhuma o caráter de nobreza que ele tinha e o seu compromisso com a autoridade bíblica o distinguia de qualquer um dos outros líderes mais prominentes da reforma protestante. Qualquer líder que tivesse da época não poderia ser comparado com Ulrich Zwinglio, de tão vigorosa que era a sua obra, tá certo? Dentro disso, amados, nós temos aí os outros que eu citei, que nós não vamos entrar aqui porque o nosso tempo é escasso, mas peço que olhem, né? Ficamos aqui com Melanchthon e com Zwinglio, mas os irmãos podem olhar os demais, tá certo? Zwinglio, ele conseguiu muitos adeptos, muitos seguidores, inúmeros seguidores, mas em 1525 houve um grupo de seguidores de Zwinglio que rompeu com ele, né? Eles desejavam uma reforma ainda muito mais radical do que a de Zwinglio, o que seria uma coisa ao extremo, né? E esse grupo, então, ele, ao sair dali, ele ficou conhecido como o grupo dos anabatistas, ou o grupo do novo batismo. Eles não aceitavam o batismo de crianças e exigiam que fosse comprovado biblicamente que a prática do batismo infantil era correta. Como não havia como comprovar isso, eles se afastaram de Zwinglio, se afastaram de muitos outros reformadores e criaram a sua própria reforma. Esse grupo, os anabatistas, eles eram extremamente radicais. E para eles, somente os adultos é que deveriam ser batizados, já que somente eles tinham condições, né, para decidir sobre as questões de fé. E realmente nisso nós, protestantes hoje, nós evangélicos, concordamos que não se batiza a criança, só se batiza quando ele passa a ter o juízo de raciocínio que possa decidir, entender o que é certo, o que é errado e tomar a decisão de fé para seguir a Jesus. Bom, esse movimento ele tinha como características principais o discipulado, né? Muito importante para os nossos dias, nós já estudamos isso, é importante discipular as pessoas. O biblicismo, que era a Bíblia, tinha que ser estudada, tinha que ser pensada, e acima de tudo o pacifismo. Esse pacifismo, ou seja, uma vida mais pacífica, uma vida de paz com todos, muitas vezes ficavam apenas nas palavras, porque os anabatistas muitas vezes foram radicais a tal ponto de provocar a ira dos seus inimigos. Nós vamos ver daqui a pouco. O grupo dos anabatistas então se separaram da igreja de Zurique, que era comandada por Zwinglio, em 1526. Então os governantes de Zurique, eles decidiram que esse grupo, por ser muito radical, os anabatistas deveriam então ser perseguidos e proibidos de continuar seus ensinamentos. O líder deles, o maior de todos os anabatistas, o mais conhecido, era Grebel. Grebel, Mans e outros anabatistas, então, eles, como estavam na linha de frente, como eram os mais conhecidos, passaram a ser perseguidos e foram aprisionados e julgados pelas autoridades civis de Zurique. Veja bem, quem caçou, perseguiu e julgou e condenou não foi nem a Igreja Católica e nem os protestantes, foi as autoridades civis, tá certo? Por temer a forma radical da qual os anabatistas utilizavam. Bom, tendo sido eles condenados, então, por não andar em conformidade com as ordens do Conselho Administrativo da cidade, eles foram condenados. Porém, alguns meses depois eles escaparam, mas não escaparam definitivamente, né? Félix de Mans, ele foi recapturado e executado por afogamento em janeiro de 1527. Ele se tornou o primeiro mártir da causa anabatista.
Grebel morreu alguns meses antes, né? Não se sabe qual foi a causa-morte dele, mas morreu alguns meses antes. Já Blaurock, ele foi queimado na fogueira em 1529, que era com a forma que se queimava aqueles que a igreja considerava como herege, ok? É importante que só deixar claro, que quando Félix Mans ele é recapturado e executado por afogamento, muitos anabatistas eram afogados. Por que eles eram afogados e não queimados na fogueira, como aconteceu com Blaurock, ou Blaurock, né, que é o correto? Porque, como uma forma de sarcasmo, as autoridades matavam eles por afogamento. Você quer ser batizado? Você é a favor do batismo? Então toma o batismo. Pegava e afundava eles e deixava afundado como se estivesse batizando até que eles fossem mortos, né? Acabassem se afogando. Então era uma forma de escárnio, de deboche, que eles tinham uma maneira de torturar os anabatistas. Essa voraz perseguição aos anabatistas fez com que eles se espalhassem por diversos cantos, tanto da Suíça, que é onde nós estamos falando, né? Zurique na Suíça, Ulrichswil, né, na Suíça, também pela Áustria, uma parte grande da Áustria, pela Morávia até o sul da Alemanha e da Holanda, nos países mais baixos. Os católicos e os luteranos, e até mesmo os zuglianos, né, os seguidores de Zwingli, consideravam os anabatistas como muito radicais e perigosos, ameaçando trazer anarquia para a igreja e até para o Estado, né? Por serem tão radicais, no período de 1526 a 1530, aproximadamente 4 anos aí, centenas de anabatistas foram mortos por afogamento. Conforme eu já falei para os irmãos, era uma forma de alusão ao batismo, ou então por decapitação ou pela fogueira. Mas vale destacar aqui, amados, que deste movimento surgiram muitos movimentos da Bretanha, né? Dentro da Bretanha houve muitos movimentos que surgiram desse movimento dos anabatistas, principalmente os puritanos, os batistas e os quakers. Quakers, do qual nós daqui a pouco vamos estudar sobre eles. Houve também aqueles que eram seguidores da crença de Conrad Grebel e dos irmãos suíços, que deixaram uma impressão muito forte no pensamento de Amish e de Durkheim. E ainda desse grupo surgiram também a Igreja dos Irmãos Menonitas, fundada por Menon Simons. Nós vamos estudar daqui a pouco sobre eles também. E muitos outros, um grande número de movimentos religiosos, como os pietistas, o grupo dos livres e assim por diante, surgiram dessa mentalidade, tá certo? Ao entendermos como funcionavam os remontrantes, os anabatistas, nós vamos entendendo de onde vem surgindo igrejas, como metodista, luterana, presbiteriana, as igrejas mais, vamos dizer assim, mais tradicionais, que existem há mais tempo no mundo. Bom, conforme eu falei ali para os irmãos, espalhou-se então esse movimento anabatista por boa parte da Europa, principalmente no leste da Europa e Países Baixos, na região da Bretanha, da Alemanha, da Suíça, da Holanda e assim por diante. E isso foi ganhando muitos seguidores. E nós vamos tratar aqui de um grupo especial, um grupo que foi fundado por Menon Simons. O grupo que segue Menon Simons são os Menonitas, em alusão ao nome Menon. Então, os Menonitas. Eles vamos dizer assim, Menon Simons, ele foi conhecido como um fundador do grupo de crentes reformados, conhecido como os Menonitas. Ele nasceu numa aldeia na Frísia, uma aldeia chamada Wittmarsum, né? E foi educado para o sacerdócio católico romano. Ele foi consagrado em 1524 como padre desse grupo, né, do grupo católico romano. E aos 28 anos
ele já era padre. No primeiro ano do seu sacerdote, Meno veio a questionar sobre a questão da doutrina católica e da transubstanciação, mas foi aconselhado então pelo seu líder local que ele parasse com esses questionamentos, e ele, como um sacerdote obediente, assim o fez, mas guardou consigo essa questão. Em 1531, Meno ouviu falar da notícia de uma execução de Singer-Siniger. Essas pessoas foram executadas, várias pessoas foram executadas na capital da Frísia, por ter se batizado de novo. Isso levou Meno Simon a muitas indagações, né? E por fim ele veio a crer que o batismo deveria ocorrer somente após a conversão, o que contrariava até então a doutrina católica. Bom, quando Meno recebeu a notícia de que seu irmão havia se filiado ao grupo dos anabatistas, ele ficou assustado, porque logo em seguida veio a notícia também que o seu irmão tinha sido executado em 1535 por ter se tornado anabatista. Meno Simon, então, ele ficou imensamente abalado com essa notícia. Permaneceu na igreja apenas por mais 9 meses. Depois disso, ele pediu para ser desfiliado da igreja católica, vindo a renunciar ao catolicismo e o sacerdócio católico. E no dia 31 de janeiro de 1536, ele deixou a igreja católica. No mesmo período, ele parte, então, para a região dos Países Baixos, e lá ele acaba sendo batizado, e em seguida ele foi ordenado como ancião de uma província em Groningen, em 1537. E aí ele acaba trabalhando naquela região, servindo a Deus nos Países Baixos e no noroeste da Alemanha, e parte do que era na época a coroa dinamarquesa, na parte conhecida como Holstein. Meno escapou diversas vezes da perseguição. Isso porque ele ia mudando de lugar. Cada momento ele estava num lugar. E essas mudanças de lugar dificultavam que seus perseguidores o alcançassem. Ele viajou por muitos anos pregando e criando igrejas e escrevendo numerosos livros. Meno foi o principal responsável pela adoção do pacifismo, trazendo a calma, a paz, a não violência para o grupo dos anabatistas. Procure conhecer um pouco mais sobre a história de Meno Simon e principalmente sobre a história dos irmãos menonitas no Brasil. Eu deixei alguns links para os irmãos aí, e entre os links que eu deixei está aí a história da igreja Menonitas, igreja Irmãos Menonitas em Curitiba, uma igreja muito forte, né, muito conhecida na região sul do Brasil. E também sobre a colônia Vitimarzum, que é uma colônia que fica próxima, questão de 1 hora de Curitiba, e é toda formada por menonitas. Eles têm muitos deles ainda falam alemão, um alemão misturado, né, quase com o dialeto deles mesmo. Eles têm a sua cultura, é muito bonita a cultura deles, e tem a sua religiosidade. É impossível falar da colônia Vitimarzum sem falar da religiosidade. Todos eles seguem os pensamentos de Meno Simon, ou são menonitas, ok? Procure conhecer, é uma história muito bonita. Se você conhecer, certamente você vai se apaixonar por essa história. E ficaram os links aí, tem foto, deixei a foto da igreja Irmãos Menonitas em Curitiba, uma foto antiga da comunidade Menonitas de Curitiba, no início do século XX, final do século XIX. Deixei aí a escola Irmãos Menonitas. Os Menonitas, eles possuem lá em Curitiba escola, hospital Erasto Gettner, muito conhecido. É muito interessante a história deles. E tem aí um retrato em preto e branco aí de Meno Simon, tá ok? Bom, assim encerramos o capítulo de número 2 e vamos partir então na próxima aula para o capítulo de número 3. Espero que os irmãos possam ter gostado, tenham aprendido e que possamos ir crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.